Santo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos, ó Deus, a sua misericórdia. Estamos diante de tua santa palavra e rogamos, Senhor Deus, a tua ajuda nesta hora. Necessitamos da ajuda do Senhor. Necessitamos, ó Deus, do seu grande auxílio. E o Senhor está pronto para nos ajudar, para dar a cada um de nós aquilo que necessitamos. A sua palavra, Senhor Deus, é a melhor coisa que nós podemos adquirir. Podemos, ó Deus, nesta noite, ser beneficiado da tua palavra, se tão somente crer e recebê-la em nossos corações. Ó grande Deus, encha, Senhor, os nossos corações da fé, a fé perfeita do Senhor Jesus Cristo, e que os nossos corações estejam abertos e sedentos para assim alimentar da tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco na tua santa presença e peço a Deus a tua direção, a tua inspiração e tudo aquilo que necessitamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, mais uma vez, né? Nós estamos contentes e felizes, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é a razão da nossa felicidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o motivo de nós estarmos felizes, contentes. Mateus capítulo 4, versículo 12 até o 17, está escrito: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombras da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, que a leitura da tua palavra, Senhor, seja abençoada, vivificada em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. A mensagem do profeta de Deus tem um título: há um homem aqui que pode acender a luz. A luz espiritual de Deus. A palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma expressa do Filho de Deus. Porque a Bíblia disse que ela é a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se através de Cristo. E Cristo é a palavra. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre esta palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida, vida eterna. Ele declara luz natural. Ele declara, traz a vida.
A vida somente vem pela luz. É Deus que dá a luz, seja ela natural ou espiritual, tudo vem de Deus. O sol é a luz natural e foi criado por Deus. Ele declara a luz natural, a vida somente vem pela luz, a palavra manifestada, ou feita carne, quando todas as promessas vêm a ser, na Bíblia, vêm a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Deus sempre opera através do homem. O homem é objeto de Deus. O profeta de Deus, ele, em outras mensagens, ele diz que Deus poderia ter usado o vento, as estrelas, a lua, o sol, para pregar o evangelho. Mas ele escolheu o homem. Deus opera através do homem. Deus trabalha através do homem. O profeta de Deus também diz em outras mensagens que Deus não tem boca, nem mãos, nem pés, a não ser as minhas e a sua. Agora, se ficar um pouquinho quente aqui dentro, diz o profeta, para vocês, pode puxar a janela, ou o que quer que vocês desejem, diminuir o forno, porque lá nos Estados Unidos faz muito calor, né? Lá acho que a temperatura chega a 50 graus, né? Aqui chega a 35, o povo já está desmaiando. Nós somos muito fracos. O nosso físico, nós não aguentamos nem muito frio, nem muito calor. O profeta diz isso, que o nosso físico ele é frágil mesmo, né? E também a alimentação de hoje não é como era antigamente, né? Antigamente, os alimentos eram mais natural. Hoje, a maioria dos alimentos que nós ingerimos é industrializado. O profeta chega a dizer que esse frango de granja que nós comemos aí não presta para comer. Isso não presta para alimento. Não tem nutrição nenhuma. Então, porque são alimentos híbridos no natural. E o alimento híbrido no espiritual? Porque uma coisa híbrida, ela não presta para nada. Por que os sistemas organizados de denominações estão na situação lamentável que estão? Porque eles se alimentam de alimentos híbridos. Eles misturam credos e dogmas com a palavra de Deus. Aí se torna uma hibridação. Porque a hibridação é a mistura de duas espécies de sementes diferentes. Então se torna uma hibridação. Mas a noiva de Cristo não se alimenta de alimentos híbridos. A noiva de Cristo se alimenta da pura palavra de Deus. Se nós estivermos nos alimentando da pura palavra de Deus, sem mistura denominacional, sem ideias de homem, sem interpretações humanas, com toda certeza, nós seremos cristãos e cristãs da mesma forma que foram os cristãos de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o profeta de Deus diz que os cristãos eram homens e mulheres robustos na fé. Eram pessoas fortes na fé. A palavra de Deus chega a dizer que não havia entre eles nenhum necessitado, nem no natural
e nem no espiritual. Porque Deus suplia as necessidades deles, espiritualmente e naturalmente, fisicamente. E este mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Porque ele mesmo disse que ele não muda. E nós estamos dando esta mesma sequência daquela igreja primitiva. Se nós tão somente nos firmarmos no que a palavra de Deus diz através do profeta de Deus. Então, agora poderia você imaginar algum homem hoje dizer: eu simplesmente me recuso a dizer que haja tal coisa como o sol. Eu não creio que haja um sol. Você já pensou um ser humano nessa condição? Ele dizer que não haja tal coisa como o sol? E se ele descesse correndo para dentro do porão e fechasse todas as portas, e sentasse na escuridão e dissesse: não há tal coisa como o sol, não há tal coisa como luz, você saberia imediatamente que há algo errado mentalmente com aquela pessoa. Há algo errado quando ele volta correndo para dentro de um porão escuro e se recusa a aceitar o benefício da luz dada por Deus. Há algo errado com ele. Ele não deseja os seus raios quentes, ele não deseja a sua substância que dá saúde, ele não deseja a sua luz para caminhar nela. Ele prefere sentar-se na escuridão. Mostra mentalmente que esta pessoa não está no seu estado normal. Como um homem normal, não é. Uma pessoa assim, nessa situação, ele não está normal. E no espiritual é a mesma coisa. Eu digo isso, diz o profeta, com todo o amor e respeito. Também há algo espiritualmente errado com um homem que volta correndo para as denominações de credos dele e se recusa a ver a luz da Bíblia, quando ela está brilhando bem diante dele. Há algo errado com ele. Volta para os seus credos e aparências e fecha a porta e diz: não há tal coisa como essa. Os dias de milagres já passaram, eles dizem. Não há tal coisa como cura divina. Não há nenhuma dessas coisas. Isto foi para um apóstolo. O homem está espiritualmente louco, está vendo? Há algo errado com ele. Ele tem puxado as cortinas e rejeitado o Espírito Santo que pode vir sobre ele. Você pode observar, meus irmãos, que em diversas mensagens o profeta está sempre batendo nessa tecla. Porque quando o profeta de Deus, ele repetidamente, em diversas mensagens, fala sobre isso, por quê? Tem um porquê. Porque o profeta de Deus, ele estava tendo discernimento que o diabo estava atacando naquele ponto. Porque nos dias do profeta de Deus, no seu ministério, existiam muitos ministros que eram incrédulos, como existe até hoje. Ministros, assim chamados, que são incrédulos. Eles não crêem nos milagres, eles não crêem na cura divina, eles não crêem no verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo,
Eles creem nos seus credos e dogmas. Uma certa vez, fizeram uma reunião de ministros para resistir o profeta de Deus em relação ao batismo em nome do Senhor. E Deus veio ao profeta em visão e disse: eles têm uma armadilha contra você. Naquela reunião ministerial. Então, Deus já de antemão já advertiu o profeta que eles estavam tramando uma armadilha contra ele. E o profeta de Deus desafiou eles a eles provar aonde que o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo não era verdadeiro. E eles ficaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio, por quê? Porque eles viram que, na verdade, o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Mas eles, por medo de perderem as suas posições, eles rejeitaram. Então o profeta de Deus diz: se vocês não creem no que eu prego, então saia do meu caminho. Não ficou bajulando ninguém. Porque tem pessoas, espíritos malignos, que eles não crêem na palavra, mas eles não saem do seu caminho. Ele fica servindo só de estorvo. É aquele... o profeta pregou sobre aquele demônio do gadareno. Ele tem uma mensagem que fala sobre esse acontecimento, o endemoniado de Gadara. E o profeta de Deus faz uma ilustração dizendo que assim são muitos assim chamados cristãos, que não crê na palavra de Deus e, no entanto, fica no caminho, atrapalhando, estrovando. E o diabo, diz o profeta, teve muito mais bom senso do que muitos assim chamados crentes. Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi de encontro com aquele homem que estava possuído, na verdade aquele homem era a vítima, era o diabo que estava causando aquilo tudo, aquele transtorno na sua vida, e aquele endemoniado, aquele homem, ele gostava muito de cemitério. Você vê onde os demônios gostam de ficar, né? No lugar de morto. É onde os demônios gostam de ficar ali, aninhado. Aonde estão todos um monte de mortos. É o sistema de denominações, onde o diabo gosta de se aninhar, nesses montes de mortos, de sistemas de organizações. E aqueles que amam esses sistemas organizados, diz o profeta de Deus, estão mortos. Aqueles que estão dormindo, eles serão despertados. Por isso que a palavra de Deus diz: desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas muitos amam estes lugares de mortos. Mas aqueles que são filhos e filhas de Deus, amam aonde está a vida. E a vida está na palavra de Deus. Glória a Deus. Se nós amamos a palavra de Deus, com toda certeza, nós estaremos em vida. Vida eterna, vida sem fim. E você só pode ser eterno
se Deus estiver em você, em nós. A palavra de Deus estando em nós, ela gera em nós vida eterna. Então, meus irmãos, estas pessoas que se escondem debaixo do porão de uma organização e não querem ver a luz da palavra de Deus mostra que estas pessoas não estão mentalmente corretas. O profeta de Deus, ele diz que uma pessoa que não aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua alma, ela não está na sua mente normal. Então, baseando-se nesta afirmação, 99% da população não está na sua mente normal. Porque rejeitar a Cristo é rejeitar os céus e amar o inferno. Porque se nós rejeitamos a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, nós vamos aceitar a mentira. E a palavra de Deus diz que ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. Porque a palavra de Deus nos mostra que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Qualquer palavra do homem que não enquadra perfeitamente com a Bíblia é uma mentira. Porque a palavra de Deus é a única verdade que pode e tem poder para nos salvar. Há algo errado com tais pessoas que rejeitam a luz da palavra. Há algo errado com ele. Ele puxa as cortinas e rejeita o Espírito Santo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, então a luz brilhando sobre esta palavra. Pedi tudo o que quiserdes, e será feito. Se vós estiverdes em mim, Jesus disse isso, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Há algo errado de modo que ele rejeitasse as fontes dadas por Deus, que Deus nos tem dado para que delas vivamos. Sua palavra, o justo viverá pela fé. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não parte da palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando o homem simplesmente recusa isso, há algo errado com essa pessoa. Há algo errado com a sua experiência. Se ele afirmar amar a Deus e então recusar a Deus, há algo que saiu errado com a pessoa. Nós sabemos disso. Sem sombra de dúvida, ele a rejeita, corre para o lugar dele e diz, agora, eu não quero saber nada sobre ela. Não me diga nada sobre essas coisas. Eu não creio em nada sobre ela. Não importa o que vocês digam. Então, meus irmãos, nada pode ser feito com esta pessoa, a menos que ela rejeite as suas incredulidades e receba a palavra de Deus. Porque nós vivemos numa era de muita incredulidade. As pessoas não creem nem vendo. Nem vendo as pessoas estão crendo. Apesar que a fé não é pelo que vê. A fé não é. Mas as pessoas estão incrédulas até naquilo que vê.
Tem pessoas que ele pode ver uma pessoa ser curada, ele não crê na cura divina. Ele nasceu incrédulo e vai morrer incrédulo. Porque a pessoa está possuída pelo diabo. Aqui nós encontramos um camarada disse não faz muito tempo, eu estava falando a vocês a respeito, ele disse, não me importa se o Senhor trouxesse 50 com câncer, e trouxesse 50 médicos para testificar deles, eu não creio. Não me importa se o Senhor ressuscite, ou ressuscitasse os mortos, bem diante de mim, eu não creria. Veja, há algo errado com essa pessoa ali. E, no entanto, o homem era um ministro. E isso não é novo. Incredulidade não é novo. Não é algo que está acontecendo só nesta era. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, os maiores incrédulos foram os ministros. Os fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, eram todos homens, escribas, ministros, e eles não creram na palavra de Deus, eles não creram no Senhor Jesus Cristo, mesmo vendo o Senhor Jesus Cristo operar os milagres diante dos seus olhos. Quando o Senhor Jesus Cristo expulsou um demônio, eles começaram entre si dizer em pensamento, esse homem expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Eles começaram em pensamentos. O Senhor Jesus Cristo, sendo o profeta, discerniu os pensamentos deles, captou os pensamentos deles. Porque eles não criam que Jesus Cristo era Deus. Eles estavam, aqueles ministros, possuídos pelo diabo. Porque tem muitos que ele não está possuído, ele é o diabo mesmo. Jesus não falou de Judas Iscariote? Tem escolhido vós os 12, e um de vós é um diabo. Ele não era endemoniado, ele era um diabo mesmo. E tem muitos nessa situação. O apóstolo Paulo, ele chamou um homem de filho do diabo, porque quando ele estava evangelizando um determinado homem, então aquele outro estava tentando atrapalhar. Então o apóstolo Paulo disse, ó filho do diabo, até quando? Até quando estará resistindo os santos caminhos de Deus? Eis aí agora a mão do Senhor contra ti, tu ficarás por um bom tempo sem ver. Imediatamente aquele homem ficou cego. E o apóstolo Paulo chamou ele de filho do diabo. Ó, filho do diabo. É uma palavra dura, pesada, mas é uma verdade. Porque os sistemas de denominações, esse evangelho moderno de hoje, eles estão pregando aí que todos são filhos de Deus. Mas isso é falso. Não são todos os filhos de Deus. A maioria são filhos do diabo mesmo. Então, meus irmãos, se nós temos amado a palavra de Deus, crido nesta palavra, isso mostra que somos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus amam a palavra de Deus. Filhos do diabo, eles amam as coisas do diabo. Jesus disse,
o mundo ama o que é seu. E quem serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos nessa terra. O profeta de Deus diz isso. Quem serve ao Senhor Jesus Cristo não terá muitos amigos. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui em forma humana, ele só fez o bem. E muitos o odiaram. Então nunca fique esperando de todos te amarem. Não. Os filhos de Deus, eles te amarão e amarão a Deus e a palavra de Deus. O profeta de Deus prega naquela mensagem, a semente da serpente, que a semente do justo está quase que ficando em extinção. Está terminando, tem pouquíssimo a semente do justo. Quando o último eleito entrar em Cristo, nós temos que entender que entrar em Cristo não é entrar num tabernáculo. Entrar em Cristo é ser batizado com o Espírito Santo. Quando este último eleito entrar em Cristo Jesus, ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, ele levantará do seu trono de intercessão para arrebatar a noiva de Cristo. E o trono de intercessão se transformará em trono de juízo. E ai daqueles que estiverem fora de Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é nenhuma condenação para aqueles que estão no grupo tal, no tabernáculo tal. Não é isso. É aqueles que estão em Cristo. A gente tem que falar assim, ser um pouco detalhista, né? Porque nós precisamos de uma sacudida para nós ser despertados. Mas só porque tal organização não crê nos poderes de Deus, não crê na palavra, ela quis dizer exatamente o que ela disse. O homem corre para dentro desse porão, velho porão, bolorento, sujo e imundo, de uma organização. Muitas das vezes tem pregador que fica com medo de falar a verdade conforme ela é, para ser falada. Só que o profeta de Deus, ele não popa. A palavra de Deus, ela não corta a volta, irmão. A palavra de Deus, ela corta reto. O Senhor Jesus Cristo, quando ele pregou em parábola, era para aqueles incrédulos não entender. Por isso que ele falava em parábola. Para aqueles que não criam nele, não entendessem. Você veja que, para os discípulos, em particular, Jesus Cristo falava abertamente. Porque Deus não vai falar abertamente para incrédulo. Ele vai falar abertamente para aqueles que são crentes, fiéis e verdadeiros. Porque uma certa vez os seus discípulos perguntaram: Senhor, por quê? Por que o Senhor, para as multidões, fala em parábola e para nós fala abertamente? É porque eles
eles estão com o coração endurecido, eles estão ouvindo a palavra de Deus com mau grado, para que eles não entendam e não se convertam. Porque tem pessoas que são privilegiados por Deus. A graça de Deus é um privilégio. Irmão, quem seríamos nós se não fosse a revelação da palavra de Deus? Pensa você, quem seria eu? Quem seria você se Deus não te revelasse esta palavra? Quem seria nós? Em que situação nós estaríamos? Em que condições nós estaríamos? Se Deus não me revelasse essa palavra, eu estaria já morto, fisicamente falando. O diabo já teria me destruído. Porque Deus me guardou. A palavra de Deus diz que Deus guarda aquele que Ele ama. Davi falou, ele falou com experiência, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E nós também, você vê, passa pelo vale da sombra da morte, e Deus está te guardando, Deus está nos guardando. Eu faço aniversário 2 vezes. No dia do meu aniversário, eu sofri um acidente de trabalho. Se não fosse a mão de Deus, eu teria morrido. No dia do meu aniversário, eu caí de cima de um caminhão de costa e bati a cabeça no chão, a nuca aqui. Se não fosse Deus, a mão de Deus, eu estaria morto. Porque você cair de costa, numa altura de mais de 2 metros, e bater a nuca no chão, é um milagre, irmão. Você escapar com vida, não sofrer nenhuma sequela, é um milagre. Porque às vezes na hora você não cai a ficha, mas depois eu fiquei meditando naquilo. E eu sozinho meditando no que aconteceu. E eu comecei a agradecer a Deus. Por quê? Porque se não fosse Deus ali, só quem viu que pode explicar. Porque muitos, por pouca coisa bem menor, morrem. Mas isso está cumprindo o que o profeta de Deus diz. Enquanto Deus não terminar com você, Satanás não pode fazer nada por você, contra nós. Porque cada um de nós temos uma missão aqui nesta terra. Cada um de nós temos um ministério. Enquanto você não terminar aquele ministério dado por Deus, Satanás não pode te causar nenhum dano. Cada um de nós não viemos na terra por acaso, cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui. Até o ímpio, ele tem uma missão a cumprir aqui na terra. A Bíblia diz isso. Deus fez todas as coisas para um propósito, para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Então, o cristão também, muito mais tem de Deus um ministério a cumprir, uma missão. Ser uma dona de casa, mãe de família, é uma missão. Ser um cristão é uma missão.
Então, meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus a todo instante. Então, ele prefere viver nesse mofo de escuridão e assim por diante, do que viver na luz do Deus da Bíblia, que disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também farei as obras que eu faço, vós também as fareis. Até mesmo os fareis maiores do que esta, pois eu vou para meu Pai. Que coisa gloriosa! Aqueles que creem em Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo deu uma promessa. Na verdade, vos digo que aqueles que creem em mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Por que maiores? O profeta de Deus ensina que não é maiores, é mais, porque ninguém pode fazer maior do que Deus. Então a versão correta é mais, porque quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, ele foi um homem ungido, mas quando o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e foi recebido nos céus, e depois o Espírito Santo desceu, aí não é mais um homem ungido, é um povo ungido. Desde Pentecoste, não é mais um homem ungido, é um povo ungido, é uma igreja, é a noiva de Cristo ungida com o Espírito Santo. Então, com toda certeza, é muito mais. Mas não é nós, é Deus através de nós. É o Espírito Santo operando através da igreja de Deus. É o Espírito Santo operando, trabalhando através da noiva de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo teve apenas 3 anos e 6 meses de ministério. A igreja verdadeira, ela já tem mais de 2000 anos, através das 7 eras, na terra. Nós estamos na última era. Nós estamos, todos nós sabemos disto, que a era de Laodiceia é a última era. E a noiva de Cristo não está dentro desta era, ela está para o lado de fora. Quem está dentro da era de Laodiceia são os laodiceanos. Muito embora estamos vivendo nesta era, mas da mesma forma que Cristo está do lado de fora, nós estamos também do lado de fora com Ele. Porque Jesus Cristo foi expulso. Eles expulsaram o Senhor Jesus Cristo da sua própria igreja. Por quê? Como que pode, eles podem até argumentar, de que forma nós vamos expulsar o Senhor Jesus Cristo? Porque vocês, os laodiceanos denominacionais, rejeitaram a palavra. Rejeitou a palavra e aceitou credos e dogma, vocês expulsaram a Cristo. E Cristo está batendo, querendo entrar, e o sistema não deixa. Não deixa. Porque o sistema não é de Deus. O sistema de denominações, de organizações, não é de Deus. Uma das maiores revelações que nós temos recebido é saber, é ser revelado por Deus, que sistemas de denominações, de organizações é do diabo. Não é de Deus, é do diabo. Tal como ele fez em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz, e a luz surgiu, sua palavra saiu, a luz a seguiu, e dissipou o vapor, e as trevas foram para um canto, e a luz brilhou do outro lado.
Toda vez que a palavra de Deus é falada, na inspiração de Deus, é a luz de Deus que está brilhando em nossos corações. É assim mesmo que Deus faz hoje. Ele envia a sua palavra para esta hora, e o Espírito Santo vem e faz essa palavra viver, e as trevas seguem adiante para os credos e denominações deles, porém a luz brilha, porque a palavra de Deus sendo vindicada, de que sua palavra é verdadeira, não há nada de fixismo com respeito a isto. Isso é exatamente bíblico. Nós encontramos que os sábios do antigo, seguiram a substância dada por Deus. Eles seguiram a palavra de Deus para a luz, porque era a palavra que trazia a vida. Você diz, como eles seguiram? Bem, eles eram como que magos, que nós entendemos. E então nós descobrimos que Balaão, o profeta, em Números 24, 17, o próprio Balaão era, de certo modo, um mago. Ele era um profeta, verdadeiramente. Ele profetizou aqui e disse que uma estrela subiria de Jacó. Balaão era um profeta. A sua profecia era de Deus, mas os seus ensinamentos eram do diabo. Porque ele ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que tropeçasse, comesse do sacrifício da idolatria. A Bíblia diz isso. Então, as profecias que o profeta Balaão profetizou eram de Deus, mas os seus ensinamentos é do diabo. Foi do diabo. E qualquer ensinamento que não encaixa com a palavra de Deus é do diabo, não pode ser aceito por Deus, porque Deus, Ele vela para com a sua palavra. A palavra de Deus é Deus em forma de letra. E quando estes sábios viram que a palavra de Deus dizia que uma estrela subirá de Jacó, eles seguiram este pequeno sinal dado por Deus, a fonte da luz eterna. Meus irmãos, e quando esta estrela estava ali anunciando a vinda de Cristo, esses magos do Oriente vieram e entraram em Jerusalém e gritaram: onde está o que é nascido o Rei dos Judeus? E aqueles religiosos, aqueles ministros que estavam sempre estudando ali os pergaminhos, nada sabiam, porque estavam cegos espiritualmente. Eles perderam para os pagãos, porque aqueles magos eram homens pagãos. E aqueles religiosos deveriam saber, e nada sabiam, porque estavam cegos por causa de suas incredulidades. Porque o diabo, ele gosta, na verdade, dos incrédulos. Quando nós somos incrédulos, nós damos lugar ao diabo. A incredulidade dá lugar ao diabo. Mas a fé verdadeira dá lugar ao Espírito Santo para iluminar nossa alma. A fé na palavra de Deus dá lugar ao Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Porque Deus só pode guiar em toda a verdade aqueles que creem em sua palavra. Por isso vale a pena nós crer na palavra de Deus. Vale a pena nós receber a palavra de Deus para sermos guiados em toda a verdade. E nós estamos sendo guiados em toda a verdade através do Espírito Santo. O Espírito Santo é um guia que guia aqueles que são fiéis a Deus. Porque os carnais, eles não querem ser guiados.
E Deus não pode guiar os que são carnais. Porque o Espírito Santo vai te guiar por caminho por onde a sua carne não deseja. A nossa carne, ela é natureza terrena. Então, ela só gosta das coisas terrenas. Então, necessita de uma mortificação, para que assim nós possamos estar na posição correta de sermos guiados pelo Espírito Santo. É necessário renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas ideias e às nossas conjecturas e receber unicamente a palavra de Deus. Estando submisso a Deus, com toda certeza Deus nos guiará em toda a verdade. Deus está nos guiando a cada dia. Deus está, cada dia, aumentando luz sobre luz em nossos corações, daqueles que crê piamente na sua palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.